Olá, olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Rafa. A gente vai continuar agora conversando um pouco mais sobre a organização do material genético no interior do núcleo. Mais especificamente, agora a gente vai discutir sobre como se organizam os cromossomos. Meu amigo, aquele material genético extremamente compactado que se formam em alguns momentos do ciclo celular. Quer saber um pouco mais sobre como os cromossomos funcionam? Vamos nessa, meu amigo, depois da vinheta. Beleza, meu fofinho? Então, falando um pouco mais sobre essa tal dessa organização celular do nosso material genético, a gente vai comentar que durante a divisão celular irá ocorrer aquilo que nós chamaremos de condensação das moléculas de DNA. O que é condensação? Vou te lembrar que é a compactação máxima dos cromonemas, né? Lembrando que o cromonema já é compactado, mas para que a divisão celular ocorra de maneira eficiente, é necessário que esse material genético já compactado seja compactado a um nível máximo. Chamaremos, portanto, isso de condensação. O resultado da condensação é a formação de um cromossomo duplo. Você vai lembrar que antes de entrar em divisão celular, aquela molécula já foi duplicada, ela permanece unida por uma região que a gente chama de centrômero, a gente vai conversar melhor sobre isso, e depois que ela foi duplicada, ela vai ser compactada. E aí a gente vai ter a formação do nosso querido cromossomo duplo, que é nada mais nada menos que uma molécula, do que uma estrutura formada por duas moléculas de DNA idênticas. E aí a gente vai ter uma imagem parecida com essa aqui, ó. Aqui a gente vê a molécula de DNA extremamente compactada. Aqui nós temos, inclusive, uma molécula de DNA extremamente compactada, mas ligado a ela existe uma outra molécula que é a cópia uma da outra, né? Uma dessas moléculas foi copiada a partir da molécula original. E aí a gente menciona que existem algumas regiões chamadas de constrição. Essas constrições, moçada, são regiões de extrema espiralização, é uma heterocromatina super espiralada, né? E aqui a gente pode observar duas constrições, né? Uma dessas constrições pode ser chamada de primária, que é chamada de centrômero. Aqui eu estou mostrando bem aqui, ó, o centrômero, representando a constrição primária, né? Essa constrição primária, no caso o centrômero, ele liga as duas cromátides. Rafa, o que é cromátide? São essas cópias de DNA unidas por meio de um centrômero, tá? Inclusive a gente vai chamar ela de cromátides irmãs. Tá? Existe um grupo de proteínas aqui, ó, que mantém elas coesas, presas uma na outra, são chamadas de coenzinas. Essas proteínas servem para garantir que essas moléculas permaneçam unidas, né? E, bom, com a presença dessas coenzinas, você acaba separando, dividindo essas moléculas em dois braços, né? Então aqui você tem um braço e aqui tem um outro bracinho na brincadeira, tá? Perceba que um desses dois braços aqui, ele apresenta uma segunda constrição. Ela vai ser chamada de constrição secundária, é conhecida como cromômero, e nessa região não existem coenzinas, é apenas uma região de altíssima compactação e que você acaba isolando pequenos segmentos conhecidos como satélites. E aí eu quero te lembrar que lá na aula que a gente estava mencionando sobre as estruturas do interior do núcleo, a gente mencionou uma região chamada de nucleolo. Quero te dizer, moçada, que o nucleolo é uma região formada pela reunião de várias desses satélites, também conhecidos como zona SAT, de alguns cromossomos. Você tem coisa de 5 cromossomos que apresentam essa constrição secundária, e esses 5 cromossomos lá no núcleo, eles aproximam essas regiões aqui, ó, uns dos outros, eles convergem desse jeito aqui, formando uma regiãozinha de intensa síntese de ribossomos. Os genes, né, moçada, para síntese de ribossomos se localizam nessas regiões. Inclusive, só para a gente
refrescar aqui a nossa memóriazinha, a gente estava mencionando lá atrás que o nucleolo ele é formado pela zona SAT, né, dos cromossomos, ou seja, a zona organizadora do nucleolo. Você pode ter esses dois nominhos, zona SAT ou zona organizadora do nucleolo. É essa região aqui, ó, que a gente observa em alguns cromossomos, tá bom? Bom, uma outra discussão interessante é em relação à classificação dos cromossomos de acordo com a posição do centrômero. A gente menciona que existem cromossomos chamados de metacêntricos, aqueles que apresentam 4 bracinhos do mesmo tamanho, seria o caso desse camarada aqui, ó, cromossomo metacêntrico. O centrômero está exatamente no meio da estrutura, então ele vai formar um bracinho do mesmo tamanho do outro. Aqui também é um bracinho do mesmo tamanho do outro. Lembrando que isso aqui é uma molécula de DNA, isso aqui é outra molécula de DNA que é a cópia dessa, né? Tá? Uma outra possibilidade são os cromossomos submetacêntricos. São aqueles que apresentam 4 bracinhos de tamanhos levemente diferentes, né? Não sei se você consegue ver aqui, ó, mas o que está acontecendo é que o centrômero não está exatamente no meio do cromossomo, ele está aqui, ó, moçada, posicionado levemente deslocado aí para uma das extremidades, e você tem, portanto, um bracinho um pouquinho mais curto que o outro. Esse vai ser o nosso querido cromossomo submetacêntrico. Certo? Além disso, eu tenho o cromossomo acrocêntrico, que seria esse camarada aqui, ó. O centrômero, ele está localizado próximo ao fim do cromossomo, então existe um braço muito maior do que o outro, é o que a gente vai chamar de braço longo e braço curto, tá? E por último, os cromossomos considerados telocêntricos, onde o centrômero está localizado no fim do cromossomo, né? Como nessa situação aqui, ó, onde você tem o centrômero localizado lá na ponta desse cromossominho. Beleza? Isso aqui gosta de cair e nos vestibulares assim mais tradicionais. No Enem, a gente ainda não viu uma questão que chegasse perto de abordar esse tema, mas é sempre legal a gente mencionar, né? Muito bem, tchutchucos, ainda sobre a organização do material genético, a gente vai comentar que o nosso organismo é formado por cromossomos homólogos. Aí, o que são cromossomos? Isso aqui talvez seja um dos conceitos mais complicadinhos aí na cabeça da galera. Gente, cromossomos homólogos são cromossomos que apresentam o mesmo tamanho, apresentam o mesmo tipo, se é acrocêntrico, submetacêntrico, enfim, apresentam os mesmos loci. Quando a gente fala em loci, a gente está falando em locais em que se localizam os genes, regiões do DNA onde os genes se localizam, né? Inclusive apresentando a mesma sequência de genes, né? Então, quando a gente observa essa célulazinha aqui, ó, pegando esses cromossomos do interior da célula, você não consegue ter uma visão muito nítida se existem cromossomos homólogos. Mas se você desce aqui, ó, a gente organizou esses cromossominhos de modo que a gente colocou lado a lado os cromossomos que apresentam o mesmo tamanho, o mesmo tipo. Esse aqui é um submetacêntrico, esse aqui é um metacêntrico, né? E perceba você então que existem 2 cromossomos do mesmo tipo. Esse cromossomo grandão a gente chama de cromossomo 1, o cromossomo menorzinho um pouquinho é o 2, esse é o 3 e esse é o 4. Perceba que existem 2 cromossomos do tipo 1, 2 cromossomos do tipo 2, 2 cromossomos do tipo 3 e 2 cromossomos do tipo 4. Inclusive, essa célula vai ser chamada de célula diploide, justamente pelo fato dela apresentar 2 cromossomos de cada tipo, né? 2 cromossomos do mesmo tipo lá na brincadeira, né? São pares de cromossomos, inclusive chamaremos de pares de cromossomos homólogos. Então, em outras palavras, a célula diploide apresenta pares de cromossomos homólogos. Quando a gente passa para analisar uma célula triploide, a gente já começa a perceber algo diferente. Aqui, agora eu tenho 3 cromossomos de cada tipo. 3 cromossomos 1, 3 cromossomos 2, 3 cromossomos 3,
3 cromossomo 4. Então, células triploides são células que apresentam trios de cromossomos homólogos. Beleza, moçada? Comentar que a célula humana, o normal é que ela seja diploide na brincadeira. Existem algumas plantas, na verdade, alguns tecidos das plantas que se apresentam assim, ó, triploide. Mas a convenção da natureza é que as células apresentam duplas de cromossomos homólogos, tá? Um comentário muito importante é que esses cromossomos homólogos, eles carregam os mesmos genes. Né? Só para você ter ideia, se esse cromossomo aqui da esquerda tem um gene A nessa posição, o cromossomo número 1 da direita, ele também tem gene A nessa posição. Se o cromossomo 1 tem um gene B nessa posição aqui, ó, esse cromossomo 1 da direita, o cromossomo homólogo, também tem gene B. Tá? Quando a gente compara, moçada, esses genes do mesmo tipo, localizado em cromossomos homólogos, a gente vai acabar chamando isso aqui de alelos. E é por isso, inclusive, que a gente apresenta pares de alelos, né? Pares de genes do mesmo tipo, localizado em cromossomos do mesmo tipo, né? Cromossomos homólogos. Lembrando que esses alelos podem ser iguais ou diferentes entre si. Tá? Se esses dois alelos forem exatamente iguais, a gente vai dizer que o indivíduo é homozigoto. Tá? Agora, se esses alelos forem levemente diferentes, apresentando uma versão diferente daquele mesmo gene, para diferenciá-los aqui eu vou chamar um deles de alinha. Né? Se isso aqui acontece, você tem dois alelos em que eles apresentam versões distintas um do outro, a gente vai dizer que esse indivíduo é heterozigoto, fazendo uma ponte com as aulas de genética, onde a gente estuda essa hereditariedade desses genes, né? O genótipo, homozigoto, heterozigoto e tal, né? Aqui eu coloquei uma linha, mas eu podia usar uma letra minúscula também, né? Para representar, dizer que eles são diferentes. Aí, de repente, tem um alelo dominante, representado pela letra maiúscula, e um alelo recessivo, representado, portanto, por uma letra minúscula. É apenas uma representação de que esses dois alelos não são exatamente iguais, eles apresentam uma pequeniníssima variação entre eles. Tá? Então, comentando mais uma vez que nas células diploides a gente apresenta cromossomos aos pares, né? A gente apresenta dois cromossomos do mesmo tipo, e nas células haploides a gente apresenta apenas um cromossomo de cada tipo. A gente só ia apresentar um cromossomo 1, um cromossomo 2, um cromossomo 3 e um cromossomo 4. Inclusive, quero te dizer uma coisa. As células haploides, elas apresentam um genoma, que é um conjunto de genes, de cromossomos. As células diploides, elas têm dois genomas, elas têm dois conjuntos de cromossomos. Tem dois cromossomos, 1, 2, 2, 2, 3, 4. A célula triploide, ela tem 3 genomas, porque ela tem 3 conjuntos de cromossomos. 3 cromossomos, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4 e por aí vai, tá? Então, moçada, se ligue nesse lance de cromossomo homólogo, gene alelo, célula diploide, célula haploide, que são conceitos que eles aparecem toda hora nas aulas, principalmente nas aulas de genética, e é muito bom que você tenha a ideia de como ocorre essa organização no interior das células, tá? Isso vai te ajudar demais a entender, por exemplo, as aulas de genética, aulas que têm alguma relação com genes ou algo nesse sentido. Beleza, moçada? Se for o caso, mais uma vez, dá uma assistida de novo nessa aula, que é para você organizar bem essas ideias em relação a essas estruturas. Beleza, moçada? Então vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Falou!